Zelensky não apareceu para a reunião, diz Lula após fim da cúpula do G7. O presidente afirmou que após ouvir o discurso do ucraniano, continua com a mesma posição que eu estava antes, sobre guerra no leste europeu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não apareceu para o encontro bilateral com ele na cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão. Ele também disse que mantém o mesmo posicionamento sobre a guerra no leste europeu após ouvir o ucraniano no evento. A declaração foi dada após finalização do evento, em coletiva de imprensa neste domingo, 21, às 20 horas, pelo horário de Brasília. Nós tínhamos uma entrevista SIC bilateral com a Ucrânia às 3 horas da tarde. Nós tínhamos a informação de que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. Quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu. Certamente teve outro compromisso e não pode vir aqui. Foi simplesmente isso que aconteceu, alegou. Eu ouvi atentamente o discurso do Zelensky no encontro. Ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro. E eu continuo com a mesma posição que eu estava antes. Eu estou tentando, com outros países, com a Índia, a China, a Indonésia e outros países, construir um bloco para tentar construir uma política de paz no mundo. O mundo não está precisando de guerra. O mundo está precisando de paz, de tranquilidade, para que o mundo volte a crescer para distribuir riqueza para o povo pobre, declarou Lula. Eu estou reclamando mudança no Conselho de Segurança da ONU. Que entre mais países da América Latina, da África, que entre o Japão, Alemanha, Índia, que entre países importantes. A ONU de 1945 não existe mais. Ela foi criada para manter a paz no mundo, mas não tem mais autoridade para manter a paz no mundo, porque são os membros do Conselho de Segurança que fazem guerra, criticou o presidente brasileiro. Se o Conselho de Segurança da ONU funcionasse como deveria, possivelmente não teria a guerra da Ucrânia com a Rússia, completou. É preciso uma instituição séria, que tenha peso, força e autoridade política para tomar decisões que serão cumpridas. Há um grupo de países do Sul que quer a paz. O Norte não quer a paz. Lula ainda destacou que teve 10 reuniões bilaterais com chefes de Estado e outras 4 com empresários japoneses donos de grandes empresas, meio ambiente e clima. O presidente brasileiro também destacou em seu pronunciamento os compromissos do país na questão climática. Ele também ressaltou a autoridade moral e política do Brasil para discutir o tema internacionalmente. Ele voltou a cobrar que os países ricos cumpram as promessas de financiamento da preservação ambiental. Ainda falta muito para os 100 bilhões de dólares que eles prometeram. Mas, de qualquer forma, o Brasil vai fazer, por conta própria, aquilo que o Brasil tem que fazer. Preservar a Amazônia é dever e responsabilidade do povo brasileiro. É o que o Brasil pode oferecer ao mundo. Tranquilidade que a nossa Amazônia não será extinta. Quem quiser cortar árvore, plante uma floresta e corte tudo o que quiser, mas a floresta Amazônia não é de ninguém. Ela é do povo e do planeta, embora seja território soberano do nosso país. Retorno ao cenário internacional. No início do discurso, Lula voltou a dizer que o país recupera sua importância no cenário nacional, criticando o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Quando nós deixamos a presidência em 2010, o Brasil era um bom protagonista internacional, era levado em conta para todas as conversas que se tinha no mundo. E, depois, o Brasil passou 6 anos no anonimato. O Brasil virou pária no mundo político. Ninguém queria ouvir o Brasil, e o Brasil não queria ouvir ninguém, porque quem governou o Brasil era, efetivamente, uma figura atrasada, a política, que não entendia a necessidade da boa política de relações internacionais, disse Lula. E o G7. O G7 é formado pelas 7 nações mais industrializadas do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Também participaram do encontro outras 8 nações convidadas: Brasil, Austrália, Comores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Vietnã. Esta foi a 7ª vez que Lula participou como convidado de um encontro do G7. O presidente voltou a ser convidado para o G7 após 14 anos. O país foi convidado para os encontros em 6 ocasiões entre 2003 e 2009, durante os primeiros governos do petista. O governo federal afirma que a ida de Lula a mais esta reunião do grupo marca a retomada do engajamento do Brasil com o G7 e consolidando a percepção de equilíbrio no posicionamento do país em temas sensíveis do cenário internacional. Histórico de participações do Brasil em cúpulas do G7.
Em 2003, o Brasil participou da cúpula de Evian-les-Bains, a convite da França. Em 2005, da cúpula de Gleneagles, a convite do Reino Unido. 2006, cúpula de São Petersburgo, a convite da Rússia, então membro do G8. 2007, cúpula de Heiligendamm, a convite da Alemanha. 2008, cúpula de Hokkaido, a convite do Japão. E 2009, cúpula de El Áquila, a convite da Itália.